Considerações finais. O Deus Selvagem. Em As Crônicas de Nárnia, fantasia criada por C.S. Lewis, sem dúvida, o personagem principal é o leão Aslan. Ele é o criador e o salvador de Nárnia. Aslan é o Cristo de Nárnia. O leão de Lewis remete ao Cristo do cristianismo. E Aslan tem uma característica interessante que, volta e meia, aparece ao longo das crônicas. No final do livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa podemos ler: justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. É naturalmente a outros países que o preocupam. Mas não faz mal. Ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Na história de Lewis, as personagens aprendem que Aslan não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Elas entendem ao longo das histórias que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem, contudo sabem que ele é bom. Penso que Lewis queria nos ensinar isso. Nós também não podemos domesticar Deus. Não devemos ficar dizendo o que é quando ele deve fazer as coisas, pois ele faz quando lhe apraz. Claro que isso não anula nossa oração, mas, como já disse acima, oração não é encantamento, é um coração de joelhos submetendo-se a bondoso Pai. Deus conhece nossa história e sim tem vontade de abençoar seus filhos, mas ele não cai em nossos jogos de manipulação e não permite que o seu nome seja usado para o seu próprio benefício. Aprendemos isso com a revelação do nome de Deus a Moisés, e posteriormente com o terceiro mandamento. Vários nomes são atribuídos a Deus ao longo do Antigo Testamento, mas revelado a Moisés tem algo de especial, pois do que revelar algo sobre a pessoa de Deus, ele carrega uma dádiva, a presença constante, o nome de YHWH, Yahweh. Assemelha-se à expressão eu sou em hebraico. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ou seja, relaciona-se com o verbo ser, que em hebraico não significa simplesmente existir, mas antes estar ativamente presente. Tem o sentido de uma presença relacional e atuante. Aponta para um Deus que intervém, que é pessoal, relacional e vivo. Segundo a última pesquisa que meu pai André Henke fez em seu livro Aqueles da Bíblia, a melhor história de Israel que já li, os povos antigos, segundo a ótima história que meu amigo André Henke fez em seu livro Aqueles da Bíblia, a melhor história de Israel que já li, os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, acreditavam que havia um nome secreto dos deuses que, se descoberto, poderia ser utilizado em rituais de magia com intenções maldosas e obscuras. Com YHWH, porém, o Yahweh é diferente. Ele revela seu nome para Moisés com revelação, vem dádiva da sua presença atuante e constante. Ele também permite que seu nome seja invocado, contudo proíbe que seja usado em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Isto é, de forma frívola, em maldições, falsidades, veja o que diz o estudioso do Antigo Testamento.
envolver o nome de Deus em falsidades e proclamar algo falso em nome de Deus, a igreja que anuncia uma teologia de falsa é culpada de violar esse mandamento, pois associa o nome de Deus a um ensino falso. Alguns pregadores usam o nome de Deus para enriquecer, fingindo ministrar ao povo de Deus, quando na verdade estão espoliando outros cristãos usando o nome de Deus para levar adiante seus projetos pessoais, afirmando que tiveram visões e receberam orientação da parte de Deus, quando isso não aconteceu. Todos são exemplos práticos de violações do terceiro mandamento. Esse é o Deus que destrói sonhos, o Deus que zela pelo seu nome e pelo seu povo, que não se agrada de estar envolvido em projetos humanos de poder e de ambições, um Deus que espera obediência e reverência, um Deus que deve ser temido. Nossa geração fala muito de paixão e intimidade com Deus. Contudo, trata-se de uma relação não mediada pela palavra, mas pelos sentimentos. Durante o tempo que tirei para fazer a pesquisa para este livro, percebi que muita gente chorando e chamando Deus de papai na hora do louvor, além de várias pregações emotivas. No entanto, me pareceu faltar uma ideia no papel da igreja da missão de Deus, derivado talvez de pouco entendimento sobre a Bíblia. Para ilustrar bem esse ponto, cito testemunho que vi em talk show da SBT. Naquele episódio do programa estava um jovem pregador que roda o Brasil contando seu testemunho. Num determinado momento da entrevista, o apresentador fez uma referência ao texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, e o jovem pregador não fazia ideia do que dizia aquele capítulo. Estamos falando de um texto quase tão conhecido quanto Salmos capítulo 23, que já foi tema de poemas e canções. Perceba, eu não duvido de que aquele pregador tenha tido um encontro com Jesus e o que o ama profundamente, mas me questiono quanto ao que ele prega Brasil afora. Suas pregações são baseadas só no seu testemunho de conversão, que é relevante apenas porque ele trabalhou como apresentador de televisão e já foi famoso. Essa intimidade testemunhada por muitos pregadores e cantores é revelada rasa demais. Mostra uma relação sem compromisso e com falsa paixão. Digo falsa paixão porque por não representar um ajuste real com Deus e sua obra. Na Bíblia, paixão não tem muito a ver com o nosso sentimento romântico moderno. Aliás, não existe o mandamento de nos apaixonarmos por Jesus. Se quisermos falar de paixão, que falemos a partir do texto, do exemplo de Cristo. Qual é o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Sexta-feira da Paixão. Certo, aqui a paixão está ligada à obediência e ao sofrimento. Então, aqueles que se dizem apaixonados por Jesus devem ter paixão de Cristo. Qual é o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Sexta-feira da Paixão, certo. Aqui a paixão foi ligada à obediência e ao sofrimento. Então aqueles que se dizem apaixonar por Jesus devem ter a paixão de Cristo. Leitor, novamente foi dito isso. Ser biblicamente apaixonado por Deus é cumprir os seus mandamentos, mas como obediência, obedecerei aquilo que não conheço? Jesus é enfático. Por que vocês chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Logo depois de me mandar essa cajadada, ele conta a parábola dos dois fundamentos ou dos dois construtores. Na passagem, o homem que ergueu a sua casa firmada na rocha é o prudente, enquanto aquele que construiu sobre a areia é o insensato. Joshua Harris atentou para o fato de que o construtor insensato
só descobriu a sua imprudência enquanto vieram as águas e derrubaram a casa. Durante todo o processo de construção e moradia, ele achou que estava no caminho certo e que tinha feito um bom trabalho, mas acabou atraído pela ânsia de ter em menos tempo. Já não se preocupou com fundação, apenas com boa casa que tivesse vista para o mar. Essa espiritualidade imediatista, sem preocupação com a fundação, é contrastada com a espiritualidade paciente e prudente. Está firmado na rocha e está edificado nos ensinamentos de Jesus, ou seja, ter como fundamento a boa doutrina e não arrepios, experiências místicas ou recebimentos de bênçãos. Sabedoria é ouvir Jesus e colocar em prática seus ensinamentos. Na mentalidade bíblica, ter o conhecimento e não o praticar é insensatez. Como podemos ler na parábola, o construtor que teve a sua casa destruída pelas águas também ouviu os ensinamentos, mas não o praticou. Ele, quem sabe, que estava mais preocupado com seus sonhos e projetos do que com a missão. Não permitiu Deus destruir os seus sonhos e isto o levou à ruína. Ter nossas emoções mobilizadas pela presença de Deus, ter um momento de oração ou louvor comunitário é muito bom. Ser agraciado com um milagre ou oração atendida é motivo de grande alegria. Porém, ser um cristão espiritual vai além disso. Requer preparo dos fundamentos e um conhecimento doutrinário sólido. Penso que começa a ficar claro que para um discípulo de Jesus não tem essa de viva seus sonhos, pense grande, coisas do gênero. O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Não é fácil, mas ele vai gastar a vida tentando, afinal o Evangelho o constrange a isso. É sempre importante lembrar que somos alunos nessa escola de Cristo. Mesmo os discípulos que andaram com Jesus viram todos os milagres da sua obra, tiveram fraquezas e nem sempre acertaram. Pedro, por exemplo, agiu de forma hipócrita, sendo censurado por Paulo, o qual, aliás, admitiu ser o maior dos pecadores. Então nunca se esqueça dessa nossa condição de aprendiz e saiba que Deus não desampara um coração arrependido. Como ouvi certas vezes, ser discípulo de Jesus é, acima de tudo, estar aos pés de Cristo. O Evangelho não é um ser humano em direção a Deus, com mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. O Evangelho é um Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue trocando a coroa pela cruz. Outro ponto importante que devemos ter em mente é que a entrega não garante a salvação. Deus não se impressiona com pessoas que fazem o bem. Ele as leva para o céu só porque fazem o bem? Ele as leva para o céu só porque fazem o bem. O Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com mãos cheias de boas obras para tocar por uma coroa. O Evangelho é Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. O Evangelho, então, antes de qualquer coisa, é um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor, e por esse motivo é dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho.
Bem, se eu estivesse com amigos da pizzaria conversando sobre isso e alguém citasse em definição do Keller, só diria passa a régua e fecha a conta. Muito obrigado por ouvir todos os vídeos. Quem não ouviu, ouve o primeiro até o último. Esse é o Deus que destrói sonhos. Eu acho que eu li certo. De Rodrigo Bibo. Esse eu tenho certeza que eu li certo. Muito obrigado por vocês ouvirem e se puderem ajudar, ajudem. Se não puderem, curta e compartilhe conforme o seu querer. Muito obrigado. E comente. Obrigado.